Oi, estamos dando início ao nosso podcast. Primeiramente, gostaria de agradecer os nossos parceiros, Anderson Mota, videomaker, e Marina Fagundes, storymaker. E gostaria também de agradecer esse casal maravilhoso que está aqui presente no nosso primeiro episódio. Eles que já estão há mais de 15 anos contando e encantando histórias. Marcelo Passos, Histórias e Memórias. Joana, sua esposa, é um prazer ter vocês aqui no nosso primeiro episódio. Sejam bem-vindos. Não, obrigado. O prazer é nosso de estar aqui hoje, né, Joana? Sim, o prazer é nosso E pra muito gente, alegre. E pra gente começar e dar início a esse nosso podcast, gostaria de saber um pouco mais da história de vocês, como tudo iniciou, como vocês se conheceram. A fotografia para mim já surgiu há mais de 15 anos, né? Mais de 17 até. Começou num período da minha vida, assim, até mesmo conturbado. Porque eu tinha uma empresa, a empresa não estava indo bem. E numa festa de aniversário, onde, como diz a Joana, eu era muito habilidoso com as mãos, então a decoração há 17 anos atrás não é como hoje, né? As decoradoras não tinham tanto material. E a pessoa precisava fazer uma decoração de dinossauro, o tema da festa. Então foi aí que a Joana disse para mim, ele pode fazer, ele pode pintar. Eu tenho as ideias, ele executa? Isso, é mais ou menos isso. E aí eu executei, eu pintei o painel, né? O painel fiz toda a papetagem, né, Joana? Que envolvia fazer os personagens, os bonecos, os dinossauros. Pintei atrás a parede para fazer o painel, né, do aniversário. Mas daí você vai me perguntar, mas como é que a fotografia entrou nessa história? É que de muito tempo eu sempre fotografei, mas não profissionalmente. É aquele hobby, é aquela, né? E nesse aniversário, já que eu tinha feito a parte da decoração, né, que precisava, eu peguei a minha máquina e fotografei. Eu fotografei o aniversário durante os acontecimentos. E foi aí que quem nos contratou, né? Quem nos contratou para fazer, os nossos amigos, que no final da história, quando viram as minhas fotos, disseram, Marcelo, mas as tuas fotos estão melhor do que o fotógrafo que eu contratei, porque tinha um fotógrafo, né? E tu pode até continuar também, tu pode falar, Sim, eu deixo. nossos amigos, são nossos amigos até hoje. E aí, ela até foi a primeira pessoa que fotografou o primeiro evento com o Marcelo. Foi a primeira parceira do Marcelo de fotografia, foi essa nossa amiga. Mas você, Joana, já entrou ali com o Marcelo desde o começo ou foi com o decorrer do tempo que você acabou entrando? Não parece, mas eu sou muito tímida. E assim, o Marcelo fotografou primeiro com a Ramily por uns anos, uns 3 anos, eu imagino, Mais né, ou menos. Marcelo? Isso. A Ramily, nossa filha, né? E os dois iam em um evento ou outro, eu acompanhava mais para cuidar de equipamento, né? Que era uma coisa muito ainda primitiva, era no começo, né? E aí, quando a Ramily seguiu o caminho dela, aí a gente se olhou e disse, agora é com a gente. Então, foi aonde eu virei a parceira do Marcelo. E trabalhar como casal, porque são um casal, mas tem um momento de trabalhar. Como vocês conseguem separar isso? Às vezes tem opiniões diferentes uma da outra. Como vocês conseguem lidar com isso no evento? A gente tenta manter uma certa responsabilidade, né? Porque lá, além de casal, a gente está como profissional, né? Então, tem a responsabilidade do evento. Sim, temos opiniões, visões diferentes. Isso. E o que eu acho muito importante, porque se as nossas visões fossem muito parecidas, muito iguais, ia ser tudo muito igual. E aí eu vejo que assim são 2 fotógrafos com visões diferentes fotografando o mesmo evento. E isso enriquece o que a noiva vai receber. Isso faz ficar mais especial. Porque uma ideia completa a outra. Isso, nada se perde, sabe? O nosso lema dentro do evento é assim, não é um evento controlado, ele é programado, ele é todo, né? Ali tem um cronograma, mas não é um evento controlado que a gente vai engessar.
Então, a gente não perde nada tendo visões diferentes, porque quando ele está numa cena, eu posso estar atento a outra. Então, isso enriquece, como diz o Marcelo. Exatamente, porque são olhares diferentes. Do mesmo jeito que tu vê a noiva, provavelmente não é o jeito que o Marcelo vê. Então, Isso. onde que eu imagino que acaba ficando tudo muito mais especial. Sim, sim. Sim. Na minha visão, sim, enriquece, né? E eu acho que eu e a Joana trabalhando junto é mais ou menos isso, assim. Ah, mas é um casal que tem ideias diferentes, muitas vezes, né? Mas o objetivo final é satisfazer a noiva e o noivo. É quem nos contrata. Então, se os dois têm o mesmo objetivo, eles podem usar caminhos diferentes. Mas no final, a linha de chegada é no mesmo lugar. Que a linha de chegada é os noivos. Então, acho que isso implica em um resultado melhor. E agora, né, passando para o nosso lado mais profissional e contar histórias de casamento, que é algo muito especial, muito importante. Como deu início a fotografias de casamento? Como surgiu? Vocês lembram do primeiro cliente? Como foi? Faz muito tempo. Mas assim, quando a gente começa, né, todo fotógrafo, quando começa, também começa de freelance, começa ajudando outros fotógrafos já consagrados no meio, porque é assim que você vai aprendendo, né? Não é só fazer cursos e aprender fotografia. É necessário você ser inserido, né? E quando a gente é inserido, geralmente a gente é freela, então a gente vai aprendendo. Mas a gente lembra, sim, quando a gente fez o nosso primeiro casamento, e que foi, por incrível que pareça, foi em Florianópolis, né? Não foi em Santo Amaro, foi em Florianópolis. E foi de pessoas assim que confiaram no nosso trabalho, apesar da gente estar iniciando, mas como eu disse, a gente já é freela, então a gente já traz uma bagagem. Não é tão zero assim como a gente diz, né? Aham. E pelo que eu lembro, deu tudo certo. E muito bacana. Eu também, quando comecei, Marcelo, comecei também como auxiliar de cerimonialista. Trabalhei ali durante 4 anos e hoje abri minha própria empresa. Estamos construindo os bons frutos. Marcelo e Joana têm o prazer de trabalhar com eles em vários eventos. Temos muitos eventos juntos para a gente fazer também. Esse ano vai ser bem especial. Bem especial, né? Muitas noivas aí, muitos 15 anos também. Mas algo que eu gostaria de deixar aqui gravado também, que há 4 anos atrás eu casei. Tive o prazer de ter esses 2 profissionais no meu casamento. E com toda certeza, o olhar deles para a foto, o que eles vejam de diferente, realmente traz para nós depois, no momento que a gente recebe a entrega das fotos. Então, eu tenho muito orgulho desses 2 profissionais. Eles são, além de profissionais parceiros, são amigos muito próximos, meu e da minha família. Sempre indico eles muito, então quem puder contratar eles, contratem, porque a entrega deles realmente é maravilhosa. E vamos falar, né, um pouco sobre casamento. Temos muitas histórias para contar, mas gostaria de começar com vocês, a gente falar um pouco sobre a cerimônia. Muitos noivos, noivas têm essas dúvidas da fotografia na cerimônia. O que é que vocês podem passar para nós a respeito? Primeiramente, a gente te agradece, Mai, pela tua confiança, tu e do Márcio, né? Foi uma alegria para a gente participar do momento de vocês, do casamento de vocês. E dúvidas sempre tem, né? Porque o casal, quando ele começa a programar o casamento ali, né? Para fechar a data, começar a procurar os fornecedores, eles estão muito ainda leigos no assunto. Então, quando eles chegam para a gente, eles vêm com bastante dúvida mesmo, assim, muitas vezes eles não sabem nem aonde vão fazer o ensaio, né? Que é o princípio, assim, da fotografia, quando eles começam a conversar com a gente. Então, a gente começa a dar essa orientação para eles, né? Sobre o local do ensaio, sobre como a gente trabalha, transformar esse momento mais leve e tranquilo possível, porque a gente sabe que programar um casamento envolve muita emoção, um pouco de estresse. Exatamente. Sim. E nesse ponto é muito legal a gente falar, principalmente dos noivos, né, Joana? Que os noivos, para se soltarem nas fotos, é algo que é muito difícil ainda. Com o tempo, né? Com o decorrer ali do tempo, da fotografia, eles vão se soltando.
mas é algo que eles veem muito tenso. Sim. Sim. Então, pra gente já deixar aqui dito que é normal, mas com o decorrer do tempo passa, não Passa. é? Passa sim. Assim, ó, principalmente quando a gente consegue conquistar a confiança deles, né? Eu acredito que ninguém contrate um profissional que seja sem confiar. Mas o fotógrafo, o filmmaker, e a cerimonial são os profissionais que vão estar mais próximos desses noivos. Nós passamos muito tempo juntos, né? Troca de mensagem, troca de referência. Quando começa a programar, como eu falei, o ensaio, as noivas aí elas vêm com a dúvida sobre até a roupa, as combinações, o local, maquiagem. Então a gente quase faz uma consultoria com elas para poder trazer essa tranquilidade, né? E eu acho que é isso, é baseado nessa. Então, conforme vai tendo esse tempo de convivência, aí vai ficando mais leve, mais tranquilo. E querendo ou não, eles já começam esse contato no pré-weds. E a respeito do pré-weds, o que vocês gostariam de deixar? Sobre o local, muitos têm dúvidas sobre o local. Se tem que ser um local especial. O que vocês deixariam aí para os nossos noivos, noivas que estão à procura de um local? Eu sempre converso com os noivos e digo o seguinte: o local tem que ter a ver com eles, assim, com a conexão, como eles se sentem naquele local. Por quê? Já aconteceu de casal ir numa vinícola, vou dar esse exemplo assim, lá em São Joaquim, porque viu na internet, porque achou bonito. E é um local bonito, só que eles nunca tinham ido, eles não conheciam. E, ao mesmo tempo, não se atentaram ao período, que era justamente o período de Halloween. Então, tu imagina a gente chegar numa vinícola em São Joaquim e tá toda decorada para Halloween, para fazer um pré-wed. Muito interessante. Esse dia foi bem tenso. Esse dia foi bem tenso. Então, assim, ali a gente já dava orientações, mas a partir dali a gente intensificou até esse cuidado de falar com os noivos sobre o período, sobre o local, que são coisas assim que às vezes acaba passando despercebido, mas que interferem em todo o desenvolver do trabalho, né? Então é um cuidado que a gente tem sim de orientar os noivos, que eles escolham um local, às vezes até onde eles já moram, que fica muito legal, porque conta a história deles. Por isso nós lemos histórias e memórias, porque nós estamos contando a história quando ela está acontecendo e quando ela for memória é o que vai ficar o nosso trabalho. Então, a gente procura, assim, dar essa orientação. Eu vou até deixar o meu como exemplo, que quando a gente foi fazer o nosso pré-wed, eu queria que fosse num local muito especial para nós. E quando a gente resolveu casar, a gente procurou também um chalé para a gente fazer a nossa lua de mel após casamento. E o nosso pré-wed foi no chalé que seria a nossa lua de mel. Então, foi um lugar muito especial para nós. Quando a gente voltou lá, após a gente ter casado, a gente relembrou e viveu o nosso pré-wed lá. Então, todos os lugares lá tinham uma historinha nossa para ser lembrada, porque o pré-wed é um momento muito especial para o casal também. Sim. O casal tem muita conexão nesse momento. Então, posso deixar como dica para vocês: escolham um lugar bem especial, um lugar que tenha a ver com o casal, que isso eu acho que já manda muito nesse pré-wed, nessa escolha, para vocês se sentirem mais à vontade. Isso, até isso que eu ia dizer, porque para nós hoje é muito tranquilo pegar a câmera e fotografar, mas para os casais é uma coisa nova. Muitos nunca nem fizeram um ensaio, nunca tiveram a experiência de um ensaio, de ser fotografado por um profissional. Então, gera essa tensão já, né? E aí, quando acontece de estar no local, né, que diga-se de passagem que de vocês ficou divino, maravilhoso, e aí sente essa conexão, consegue se entregar ao momento, nossa, tudo flui, tudo, o resultado assim, ó, tranquilo, maravilhoso, não tem erro. É o que a gente fala, tem que ter a ver com o casal. Por exemplo, meu marido é gaúcho e vocês lembram que a gente estava lá sentado na lareira com o chimarrão, ele tomando, então tinha tudo a ver com o casal. E eu acho que isso é muito bacana também. Para quando os convidados de vocês estiverem vendo as fotos de vocês, passando lá no dia na recepção de vocês, eles olharem, eles verem, nossa, tem a cara daquele casal. Eu sempre gosto de frisar isso muito para os meus noivos,
que tanto o casamento, quanto a cerimônia, quanto a recepção, quanto as fotos também, tem que ter a cara dos noivos, né? Tem que ter tem que essa contar a história. lembrança. Hoje, né, com as redes sociais, é muita coisa fake, é muita coisa inventada. Exatamente. Então, se é o teu casamento, por que você vai fazer de uma forma fake, de uma forma que não é verdadeira? Porque depois você vai querer contar essa história para os seus filhos. Exatamente. Para as próximas gerações. Porque eu sempre falo que a fotografia que está hoje, ela não tem tanto valor como ela vai ter daqui a alguns anos. Então, a valorização vai ser lá na frente. Ah, olha, era assim que minha mãe fez. Era desse jeito que o meu pai era. Eles eram desse jeito. Eu achei muito bacana tu colocar esse ponto, Marcelo, porque eu sempre gosto de falar para as noivas também, a gente frisar isso. Na tua escolha da tua roupa, do teu look, o que tu vai se sentir bem, para daqui a 10 anos, quando você for olhar para as fotos que vão estar lá guardadas, você, nossa, a minha roupa ainda tinha tudo a ver, o meu Isso. vestido. Então, essas partes são muito importantes a gente pensar, porque são realmente histórias que vão ficar eternizadas para o resto da vida. Aquelas lembranças que os filhos vão ver, os netos vão ver. Isso. É bem isso. É bem isso. Fotografia é isso, né? A fotografia lá, daqui a alguns anos, é que você vai dizer assim, nossa, hoje eu posso contar a minha história como ela era. Como foi. E assim, o né? dia que foi. E viveu de verdade, né? Porque é uma coisa até que eu sempre começo, até voltando à questão dos ensaios, é que assim, eu converso muito com os noivos e eu falo, vocês não estão aqui como personagens ou como um robô, não, é a vida real de vocês, é o amor de vocês que vocês estão vivendo. Então, a gente quer fotografar isso. Quem são vocês de verdade, né? Eu acho que é isso que deixa assim tudo mais leve, mais tranquilo. Exatamente. E agora a gente partindo ali um pouco para a cerimônia, qual a diferença para vocês da cerimônia na igreja e a cerimônia ao ar livre? Tem diferença no fotografar, no olhar? Tem diferença pela ambientação, né, Mai? Sim. Assim, não pela nossa forma de trabalhar. Claro que o local vai mudar muitas vezes luz, vai mudar estratégia de posicionamento, Isso. né? Mas, assim, da questão de como olhar o casamento, para mim, não. Para mim, eu sempre olho da forma, né, que vai ter toda a minha responsabilidade, vai ter toda a minha entrega, mas é mais a questão, eu acho que mesmo de ambientação, assim, de rito também, né? Porque um casamento na igreja é bem diferente de um casamento ao ar livre. Então, eu acho que é essa a diferença, né? Mas do ponto de vista profissional... Concordo contigo. Assim, do ponto de vista profissional, não muda. Não muda porque do mesmo jeito é responsabilidade, do mesmo jeito você vai lidar com coisas não programadas, né? Porque, por exemplo, vamos fazer ao ar livre. Pode chover, pode não chover, pode estar nublado, pode estar de sol, pode... Então, ali, você coloca a sua técnica, né? Falando tecnicamente da coisa. Exatamente. E a igreja também, geralmente, a iluminação às vezes falta um pouco. Então, são coisas que tecnicamente você vai lidar bem. Se você já está acostumado, você lida bem com as duas coisas. Mas a entrega vai ser Mas sempre a entrega é a mesma. A questão mais que sobre a religiosidade é que, como nós já estamos acostumados, então a gente sabe dos ritos que tem dentro da igreja. O que pode e o que não pode ser feito. Então, existe um quê a mais. Quando é na igreja, tem... Tu diz assim, seria ter uma limitação a mais, assim, de um cuidado a mais, né, Marcelo? Um cuidado a mais. Sobre o ponto de vista de movimentação, sobre o ponto de vista de até onde você pode ir. Tem uma certa limitação, mas é um respeito, eu diria. Não é que nós somos proibidos de algumas coisas, mas conhecendo o rito, né, porque nós também somos católicos, então a gente entende um pouco do que pode e o que não pode dentro da cerimônia na igreja, né? E tem muitas dúvidas, né, hoje em dia, a respeito do que pode e o que não pode na igreja. As noivas sempre estão perguntando para nós a respeito, porque sempre está mudando muito, né? Sim. A quantidade de padrinhos, as entradas dos pajens, das damas, as músicas. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado e a gente tem que conversar realmente com o profissional se a gente tem dúvida a respeito, porque a gente precisa ver realmente a entrega que a gente vai conseguir estar entregando. Porque, às vezes, a gente idealiza
tudo, Uhum. mas chegando lá a gente não consegue idealizar tudo. Então é bom a gente se preparar a respeito disso. Uhum. Por exemplo, ali o ar livre, a gente tem noivas que sonham com o pôr do sol, com aquela foto maravilhosa no final da Isso. cerimônia, mas a gente tem que pensar que a gente também está fazendo um casamento ao ar livre. Uhum. Então, o tempo, ele muda o tempo todo. E ao mesmo tempo que a gente pode conseguir, a gente também não pode conseguir. Uhum. E como trabalhar as noivas a respeito disso? É que nós sempre fomos muito sinceros, né? Nós temos, assim, a nossa dinâmica do trabalho é sempre colocar para os noivos, assim, ó, todas as possibilidades. A gente diz, olha, a gente vai estar lá e se tiver, a gente vai fotografar. Mas se não acontecer, não vai ter. Então, a gente meio que antecipa para ela não ficar frustrada, né? Porque a gente não quer que os noivos fiquem frustrados. E ainda mais que o que a gente entrega é o que eles vão estar vendo no pós, né? Depois que passou tudo, a fotografia ela vai mostrar como aconteceu, como estava o céu, como estavam as pessoas, como estava o local. Então, a gente tenta sempre se antecipar e colocando todos os prós e os contras, né? Sendo bem verdadeiros com eles para não gerar nenhuma frustração pós-evento, né? E eu acho que é por isso que nesse tempo todo que a gente fotografa, a gente não teve nenhum feedback ruim nesse quesito. Porque sempre foi tudo muito às claras. Então, eu acho que também esse é um dos motivos, né? Uhum, isso mesmo. E agora a gente partindo ali um pouco para as fotos protocolares na igreja. Quais fotos não podem faltar? Quais fotos são especiais naquele momento da cerimônia? Na minha opinião, tudo é muito importante, né? Mas foto de família, foto com os avós, quando os avós ainda é possível estarem presentes. Porque, assim, ó, hoje em dia é muito difícil reunir a família. É só no casamento ou só no Natal e olha lá. Então, quando a gente tem a oportunidade de a gente ver a família deles reunida, para mim é uma foto que não pode faltar, assim, né? Tanto da parte de noivo como parte de noivo, como os próprios pais, a gente orienta que façam uma foto com a família deles que eles ainda tenham. Porque assim, é difícil e eles mesmos dizem, é mesmo, é difícil estar com eles, que bom que você me falou sobre isso. Então a gente vê que assim, ó, é até um cuidado extra que a gente tem que ter. Porque não é só ir lá e fotografar só o que tu está vendo, é além do que tu estás vendo. Porque dentro da história dos noivos tem muitas camadas, muitas outras histórias ali. Né? Tem muitas histórias para contar. Muitas histórias envolvidas. Então tem que ter essa visão mais apurada, esse zelo. Um feeling, né? Um feeling. Né? Para ir além, porque a gente está ali para atender o casal, claro. Mas esse casal, eles não vieram do nada. Antes deles, tem muitas coisas que aconteceram. Muitas pessoas que já têm histórias vividas. Sim. E ali na parte da cerimônia, a gente costuma muito falar igreja, mas a gente tem também um casamento ao ar livre, que é uma super tendência, né? Que chegou há alguns anos e ficou. A respeito ali dos profissionais, porque a gente sabe que ali no altar ou na cerimônia ao ar livre também, que a gente tem o altar, como vocês conseguem lidar? Porque a gente tem convidados que estão batendo fotos, não querem perder um clique, que às vezes poderiam entender que naquele momento os noivos escolheram profissionais para estarem cuidando do dia de vocês, estarem batendo a foto, estarem filmando, e às vezes não entende que acaba atrapalhando. Não porque atrapalha, né? Tá lá no meio do fotógrafo, da equipe que está filmando, mas atrapalha porque às vezes tu vai bater uma foto e tem um celular lá aparecendo, em vez de estar aparecendo os noivos, está aparecendo o celular. Às vezes acaba capturando. Mas a gente tem profissionais também, tem equipe de cerimonial, todos esses profissionais envolvidos. Como lidar com esses momentos? Bem, o que eu e Marcela a gente tenta fazer sempre claro, trabalhar o mais possível para não ficar uma imagem carregada, né? Mas assim, ó, são profissionais que os noivos confiaram. Se o convidado está com celular, o convidado é especial para ele. Claro que a gente, né, se fosse na minha opinião de fotógrafa, não gostaria que tivesse, mas está lá. Então, eu vou fotografar e vai ficar na cena porque aconteceu. É aquela história, é a história que está acontecendo. Se for possível, ou se estiver me atrapalhando, né, a gente vai sempre procura conversar com os profissionais, ter sempre uma parceria muito grande de respeito. Mas assim, ó,
a gente, né, Marcelo? A gente, se estiver atrapalhando, que vai até dificultar pegar uma cena que é muito importante, a gente conversa ou a gente mesmo se movimenta, até porque por anos de experiência tu vai aprendendo meio a ter um certo molejo nas situações, Isso. né? E daí, através da conversa, né? Principalmente nós que trabalhamos com a equipe de filmagem, agora tem os story maker também. Então, se tu conversa antes, se tu faz um bom planejamento antes de como vai ser os acontecimentos, todo mundo consegue trabalhar bem. Todo mundo consegue trabalhar certinho. Até porque, assim, o meu lema muito, muito forte que eu tenho para mim, assim, ninguém fez nada sozinho. Nós estamos todos ali como pequenas peças de um grande quebra-cabeça que aquele dia está sendo formado. No decorrer da organização do casamento, os noivos foram meio que pegando pecinhas, né? Cada um de nós é uma pecinha. E lá no dia nós todos temos que nos juntar para formar o quebra-cabeça completo e melhor do possível. Exatamente, para um evento sair perfeito, do jeito que os noivos realizam e desejam, todos os profissionais têm que estar trabalhando juntos, de mãos dadas. Eu sempre digo isso, que a gente tem que estar de mãos dadas e entregando o melhor. Cada um, né, cuidando e dando o melhor de si, mas cuidando do outro também, porque não é só o meu que é importante, de cada uma é importante. Então, se todos nós trabalharmos juntos, com toda certeza o evento vai ser 100% do jeito que os noivos sonharam, desejaram e planejaram. E foi bem legal tu colocar a respeito do Story Maker, que é um profissional que chegou no mercado e está ficando com tudo, né, Marcelo? Sim, com tudo, assim, então bem presentes. Exatamente, é um profissional que é bem bacana para os casais, pois ali no momento mesmo já estão jogando nas redes sociais, o ao vivo mesmo de tudo que está acontecendo. Então, até para os fotógrafos, porque a gente sabe que tem muitos noivos que às vezes ficam ansiosos para verem as fotos, as prévias. Sim. E o Storymaker, ele acaba chegando para fazer isso, né? Para soltar e para eles conseguirem matar um pouquinho da ansiedade deles. Então, com toda certeza, em breve a gente vai ter uma Storymaker aqui maravilhosa, falando muito dessa nova profissão que está chegando aí no mercado e está vindo com tudo. E o que vocês gostariam de deixar a respeito de cerimônias para nós, para os noivos, dicas de como agir naquele momento, com as fotos? Na cerimônia, né? Voltando ao assunto da cerimônia, eu acho assim, ó, eles têm que viver o momento deles. Eles não têm que ficar preocupados com fotografia nesse momento. Para mim, nesse momento, se eles confiam no profissional, se eles fizeram aquela pesquisa, se eles têm a conexão, eles vão saber que o fotógrafo está ali. O fotógrafo está fazendo o trabalho dele e eles vão receber aquilo. Eles têm que viver o momento. É um casamento, é o primeiro passo da vida deles, né, juntos. Então, se eles viverem aquilo intensamente, com certeza isso vai estar na foto. Vai ter intensidade na foto. Se tiver emoção, vai ter emoção na foto. Por quê? Porque se nós estamos ali para fazer um bom trabalho fotográfico, o que a gente precisa num casamento? Que os noivos se amem, que os noivos estejam 100% lá. Não 50%. Não, eles estando 100% presentes, a cerimônia, a festa, tudo vai fluir. E se tudo vai fluir, só vai ter foto boa. Complementando assim, né? Tendo bons profissionais que trabalhem juntos, que estejam conectados em busca de entregar o melhor resultado, né? E que tenha muito respeito dentro ali do evento, tenho certeza que já vai fluir bem. Mas o que a gente pede para que os noivos façam? Que eles relaxem mesmo, né? Porque se eles ficarem muito presos a trends, a referências que não condiz até com o evento deles, porque muitas vezes eles vêm, porque hoje a internet está aí, é um campo aberto, né? Então, tem muita opção, tem muita novidade, toda hora está aparecendo algo novo. E quando a gente percebe que o casal ele se prende muito nisso, eles acabam meio que saindo, sabe, da essência do que casamento seria, do deles casamento. mesmo, né? Então, a gente também tem essa orientação para eles, né? Que eles não se percam tanto, mas sim, que eles vivam esse momento com toda a intensidade que merecem. Né? Porque planejam muito mais, às vezes 1 ano, 2 anos, né? Eles merecem viver aquele dia cheio de emoção, cheio de felicidade, com pessoas que eles escolheram a dedo, porque fazer a lista de casamento é difícil, né? Mas tu, como cerimonial que acompanha mais essa parte, Não tenho é certeza fácil. que
que sabe mais do que eu. E mas... hoje em dia os casamentos intimistas estão vindo muito forte também, né? Um casamento aí para 40, 50, 60 convidados e realmente acaba ficando mais difícil ainda acabarem escolhendo os convidados. Eu imagino, assim, que quando tá organizando, a gente... Até às vezes a gente brinca com eles dizendo, nossa, é uma parte difícil. Eu acho difícil, né? Da lista de... E aí a gente quer realmente que aquele dia aconteça assim da melhor forma para eles. Então a gente orienta que eles curtam, que eles se divirtam, que eles fiquem juntos, né? Nós vamos estar lá para fotografar, sim, né? Vai ter os momentos de protocolares, então temos as melhores cerimoniais junto com a gente sempre, que vão estar dando toda essa orientação, esse suporte. Mas no mais é para eles curtirem, porque a gente quer que eles vejam isso depois e meu Deus, foi tudo como a gente queria. Foi leve, né? Foi leve. Eu acho que essa é a palavra certa, foi leve. E partindo ali para o final da cerimônia, a gente tem um momento muito esperado, que é o momento da saída dos recém-casados. Aquele momento que eles já idealizaram, tanto na cerimônia na igreja, perante a Deus, já estão abençoados para viver uma nova jornada, ou numa cerimônia ao ar livre também, com um pastor, um celebrante. Então, a gente tem aquele momento final da saída dos noivos, que os padrinhos já estão lá esperando eles. E esse momento da foto, porque é uma foto que fica guardada também. O que vocês têm a passar sobre a foto? Muitas dúvidas, pergunto para vocês, porque muitas noivas me perguntam. A foto fica mais especial com o arroz? Com as pétalas? Com aquele foguinho, que elas chamam foguinho? O que vocês acham que fica mais legal para o momento, para a foto? Ou também temos bolinha de sabão? Hoje em dia o mercado está muito grande a respeito, né? Muita opção. É bastante opção. Na minha opinião, assim, voltando na tecla, eu volto na tecla de tem que ter a identidade dos noivos. Tem que ter a identidade, porque assim, ó, não adianta eu dizer, fica mais lindo com o arroz, porque é tradicional, porque tem um significado. Com certeza o pessoal vai na internet e já viu o significado do arroz. Então, assim, mas eu gosto da bolinha de sabão. Mas eu gosto porque como é à noite, de repente os foguinhos aparecem melhor. Sim, fotograficamente, falando tecnicamente de novo, a gente pode ter várias opções. Mas tem que ter a identidade. A identidade dos noivos, o que eles querem, o que eles sonharam para aquele momento. Não, eu quero pétalas brancas. Não, eu quero arroz, eu sou tradicional, eu sou clássica, eu preciso dessas fotos. Porque se tiver a identidade deles, vai ter o que eles querem. Não é porque, mas é que eu vi na internet e ficou tão lindo dessa pessoa, porque eu achei maravilhoso, mas tem a ver contigo? Aí ela vem para aquela pergunta, ela tem duas opções. Tem a ver comigo? Faz. Então, tem a ver contigo, é a tua identidade. Não tem, é porque eu vi na internet e eu achei que ia ficar bom. Aí já fica aquele achar, não é ter certeza, né? Então, na minha opinião, tem que ter a ver com os noivos. Eu concordo com tudo isso, mas tem um adendo que a gente tem que prestar atenção, é se o local autoriza. Porque às vezes a noiva sonha em fazer a saída com arroz, mas na igreja, principalmente, a gente sabe que tem tido algumas restrições, porque muitas vezes tem outra missa depois do casamento, e o local às vezes fica liso, e não tem como ir lá e limpar de imediato, né? Então, a gente sabe que tem locais que tem uma certa restrição, mas dentro do contexto do que o Marcelo falou, é isso mesmo, tem que ter da identidade do casamento, na identidade do casal, e pode ficar livre. A única coisa que a gente pensa, assim, quando elas escolhem o foguinho, é que daí são para cerimônias mais noturnas. Porque às vezes elas querem para o dia, mas não aparece nas fotos. Tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso também. Tem uns pequenos detalhes que, conforme elas vão escolhendo e passando para a gente depois vai dando as orientações, né? Mas, no mais, é isso mesmo. E saindo aí um pouco da cerimônia, do pós, aquelas fotos após a cerimônia, o que vocês gostariam de deixar aí para os noivos registrados sobre essas fotos, que é um momento especial também, que são fotos que eles levam também guardadas para eles, sobre o local, porque às vezes eles estão fazendo a recepção num local, mas eles querem bater a foto em outro. Como é que fica essa locomoção? O que vocês podem deixar de dicas aqui para os noivos a respeito? Essa sessão pós-cerimônia ali, né, que passou todo o nervosismo inicial, a gente sempre orienta eles que sim, porque em média a gente tem meia hora, 40 minutos.
assim, o máximo, né, que a gente consegue. Então, quando os noivos nos colocam a opção de que eles querem fazer um local mais afastado, aí a gente tem que negociar bastante com eles e com o E com a cerimonialista também. Isso, eu ia dizer, com o cerimonial, porque a gente não O pode meu relógio comprometer. ainda é cerimonial. É, Isso. cerimonialista, pontual. Até porque a gente não pode comprometer, né, mas já tem todo um cronograma que foi planejado, então qualquer coisa que a gente vai fazer fora, ou que se a gente atrasar, isso vai afetar todo um andamento Tem já, um né? buffet, a entrada dos noivos, a gente tem depois uma festa, tudo já bem cronometrado, então a gente realmente precisa. Às vezes a gente tem que pensar no local também, que Isso. vai o trânsito que vai pegar, Isso. então tudo isso tem que ser muito bem Muito pensado. planejado, né? Tem que ter um planejamento. Dizer que não é possível, só que tem que ter o planejamento, né? E se a gente vai conseguir ou não, é dentro desse planejamento que a gente vai decidir. Né? Mas assim, normalmente a gente não tem problema com isso, tá? Eu costumo dizer para o Marcelo que nós somos muito abençoados com nossos noivos, porque eles sempre estão assim, muito abertos e receptivos, né? Então eles sempre quando eles trazem uma ideia a mais, a gente sempre conversa e acaba se entendendo bem, assim, nesse quesito. E passando para aquele momento que todos aguardam também, o momento da recepção, da festa. Quais fotos não podem faltar na recepção? Achei bem bacana que tu desse uma abertura ali, Joana, sobre a trend. Acho que a gente poderia conversar a respeito disso, porque às vezes tu olhar na internet, tu imagina que é algo, mas tu viver e tu praticar naquele momento é algo completamente diferente. Posso te falar pelas nossas experiências sobre essas trends, nenhuma até hoje funcionou para fotografia, tá, gente? Por que que não funciona? Porque vocês não estavam atentos? Não, é porque assim, olhar na internet é diferente do que no real, tá? No real, o que que acontece? Muitas vezes os convidados eles não estão atentos a isso. Os noivos sabem, mas ali os convidados não estão no decorrer daquele momento, eles não sabem nem o que fazer. E as coisas não acontecem como os noivos viram na internet, porque na internet muitas vezes foi uma cena já combinada, teve muito ensaio, para ficar tudo bonitinho e parecer que deu tudo perfeito, né? Mas no evento que está acontecendo real ali, não dá para você ficar ensaiando e repetindo, né? Então, assim, eu digo, se os noivos optarem em fazer uma trend, eles têm que, na verdade, olhar bem a trend e, a partir dali, dar orientação para os convidados. Até porque eu também vivi isso recentemente num casamento. E a gente depende dos convidados também para a trend funcionar. Sim. Porque é algo muito rápido. Sim. Então tem que sair um convidado, chegar outro e outro. E às vezes não entende, mas não é que não entende por mal. Porque daí é o momento que eles estão chegando nos noivos, eles querem cumprimentar, eles querem agradecer o convite, querem desejar muita felicidade. E isso demanda tempo. Então a trend não vai funcionar. Então é algo bem complexo. Tem que se pensar muito a respeito. Eu sempre costumo dizer para os meus noivos, temos aí convidado de 150 a 200 convidados, dá para a gente se programar e fazer as fotos normais mesmo. Mas se já passa, daí a gente teria que pensar em outra opção. Casamentos com mais de 300 convidados, não conseguimos, a não ser a trend, mas teria que pensar a respeito. Mas não conseguimos bater foto com todos os convidados, porque seria impossível, né? Ainda mais aqui na nossa região, que a gente tem casamentos, né, muitos grandes. Então, era algo mesmo para conversar, para se pensar. Às vezes não é, porque o profissional esqueceu, não bateu a foto. Não é. É porque a gente tem um cronograma, a gente tem um evento e a gente tem que trabalhar conforme a gente consegue naquele evento. Então, às vezes não é o porquê não querer, né, Joana? Isso mesmo. Isso mesmo, como eu disse, é um evento que ele já tem um cronograma pré-definido, porém, não é para ser nada engessado, né? E até porque, assim, se tu ficar 2, 3 horas tirando foto com o convidado, vai comprometer algum outro momento da festa, né? E já vão estar cansados Já também, vão né? estar Porque às vezes tu tá meia hora Sim. batendo foto e já estão O noivo cansados. começa a olhar pra gente, eu não aguento mais. E na recepção, qual foto não pode faltar? A foto da alegria deles, né? Deles estarem ali aproveitando, a foto da verdade deles, né? Do que eles prepararam, do que eles sonharam. Eu acho que para mim é isso, né, Marcelo? Para ti, qual seria a foto?
Não, a respeito dessa parte de festa, essa parte da celebração em si deles ali, como tu disse, o que importa mais é a alegria dos dois, é aquela troca entre eles. É a troca entre eles e os convidados, entre eles e os familiares. Como eu sempre digo, tem que esquecer dessa parte fotográfica muito pousada, muito engessada, ou então se prender a coisas que você assistiu na internet, porque na internet eu vi tal coisa e a gente não fez, porque eu vi na internet outra coisa que a gente não fez. Esquece, é o teu casamento. Viva esse casamento. Eu sempre digo, a noite, o dia do casamento, passa muito rápido. Para te ficar perdendo tempo de coisas na internet que você não fez ou que deixou de fazer. Ah, não, mas eu sou uma pessoa muito... eu sou cronometrado, eu preciso de tudo, eu quero que aconteça. Então então faça esse planejamento, coloque nas mãos de todos os profissionais que você contratou e será feito. Será um pouco engessado, porque vai seguir um roteiro, uma história, mas será feito também. Não tem problema. Até porque se é da personalidade Se é da desses noivos, personalidade, vai ser funcionar. o que eles queriam, né? É o que eles sonharam. Né? Então, o que a gente busca sempre é dar essa orientação de que eles vivam esse momento da melhor forma que faz sentido para eles, né? Tu me perguntar se alguma foto que não pode faltar. Normalmente eu digo assim para as noivas, que na igreja é a da família, né? E lá, se ela tem algum grupo, a noiva normalmente é a que mais tem as melhores amigas, o pessoal do trabalho. E normalmente elas também passam despercebido. Então eu sempre digo para elas assim, noiva, se tem alguma foto assim que não pode faltar para ti, tu tens que me dizer. Porque dentro do cronograma ali dos convidados, eu não conheço todos eles, mas você conhece. Você sabe como é que você se relaciona com cada um. Então, se tem alguma foto especial que para ti não pode faltar, você tem que me falar, né? Porque eu segui um cronograma meu de fotografia diferente do que está lá na cabecinha da noiva, né? E essa conversa é muito importante com os profissionais, tanto com cerimonialista, fotógrafo, filmagem, todos os profissionais envolvidos no evento. É sempre bom a gente conversar, a gente passar o que a gente gostaria que tivesse naquele momento, que a gente gostaria que fizesse, porque tudo acaba fluindo muito melhor. E uma foto que costuma ser surpreendente? Na recepção, ou no momento, ali a hora que os noivos chegaram, ou no momento da festa, qual foto vocês acham que costuma ser surpreendente, que os noivos vão fazer e vai... Para mim, é assim, quando tem um avô, uma avó, não sei se é pessoal meu, né, que eu tenho esse carinho muito grande, mas que elas vêm e abraçam assim, tem momentos, muitas vezes elas fazem uma bênção, muitas vezes elas abraçam e riem, assim, aquele momento para mim, quando tem uma foto dessa, para mim é a melhor foto da recepção ali, porque avós são a raiz, né, não estariam os noivos ali se não estivessem as avós antes. Então, para mim, quando eu tenho a oportunidade de fotografar uma avó que participa, ou que vai na pista e dança junto com os noivos, gente, assim, Sim. incrível, assim, não consigo definir outro momento. Quando os noivos fazem uma dança especial deles também, e nos proporcionam cenas assim, também são fotos que ganham meu coração. Na minha opinião, volto a teclar novamente das pessoas viverem aquele momento, né? Porque assim, cada pessoa traz uma história dentro de si. E se cada pessoa tem um jeito de ser, uma história dentro de si, ela tem a foto preferida? Tem. Pode ser... a minha função é estar ligado o tempo todo em tudo que está acontecendo num casamento. Por quê? Porque para mim, olha, eu adorei porque a foto do beijo dos noivos foi incrível. Mas pode ser que a noiva diga, não, foi uma foto que você fez às escondidas porque eu abracei a minha avó. Porque é dela, não é meu. O evento é dela. Então, na minha concepção, é isso. Sim. Qual é a foto mais importante de um casamento? Quem vai me dizer são os noivos. Pode ser que para mim seja aquela foto na frente do carro. Então eu vou perguntar para uma noiva, não. Qual é a foto mais especial do teu casamento? Eu já sou mãe, né? Então, a foto mais especial do meu casamento foi com as nossas filhas. Foi um momento que me deixou bem, bem tocada. Foi o momento que elas entraram com a aliança
É uma foto assim que eu tenho guardada e com carinho enorme dentro do coração. Foi um dos momentos mais especiais. Eu posso dizer para vocês. Ó, Que bom. viu? bom. Ela respondeu a minha pergunta. Que é isso. Porque cada um, né, tem um jeito de ver o mundo. Aí eu posso escolher uma foto, mas pra mim, né, no teu caso, mas pra mim foi a foto da tua entrada. A foto, né? Ó, e pra você não é? Então, qual é a função do fotógrafo? Tá ligado. Ele tem que estar 100% no evento, 100%. E sobre a recepção, vocês gostariam de deixar mais alguma coisa como fotógrafos? Vocês gostariam de alguma foto especial que os noivos tenham que tirar, que para não esquecer, para não perderem aquele momento? Na verdade, não é a foto. O que eu deixo de dica para os noivos é que eles fiquem juntos em todos os momentos. Porque assim, ó, eles são o termômetro da festa deles. Eles têm que ficar na pista para animar os convidados. Eles têm que estar juntos para mostrar, né? Porque o casamento é deles. Então, fiquem juntos, noivos. No restante, tudo vai fluir tranquilamente. Escolham bons profissionais, né? Isso. E confiem nos seus profissionais, né? Eles estão lá, eles sabem o que vão estar fazendo. Como escolher um bom fotógrafo? Isso é algo muito importante, né? Conexão, estilo. Conhecer bem o trabalho, conversar, bastante conversa, porque muitas vezes você vê na internet, o trabalho é lindo, mas tu vai conhecer o profissional, Isso. não rola conexão. É porque é diferente conhecer o trabalho de feed de Instagram. Feed de Instagram é uma coisa. Agora, ver o perfil do profissional, ver o perfil do fotógrafo é outra coisa. Ver o portfólio dele, né? Porque às vezes a gente confunde. Então, estilo e conexão. Às vezes, dúvida, marque uma reunião, Uma reunião. Conversem, conheça, tire as dúvidas, porque você vai conseguir conhecer o profissional ainda além do que você já conhece através do Instagram, das redes sociais. E antes de a gente finalizar, que eu tenho uma pergunta muito especial para fazer para vocês, que eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para mim sobre o make-off do noivo, da noiva, o que vocês gostariam de deixar sobre esse momento para eles? Eu vou falar da parte da noiva, então, que é o que eu faço, né? Eu dou orientação para elas que elas escolham um local que elas se sintam bem. E assim, ó, que não seja um local só para o dia do casamento, a quesito da maquiagem de cabelo, né? Que elas tenham a oportunidade de fazer antes, além do teste, se elas tiverem algum evento que elas possam ver o trabalho na prática dessa profissional. Porque assim, o casamento não é um dia para testar. O casamento é um dia que tudo tem que fluir da forma mais perfeita. Perfeito pode não acontecer, mas a expectativa dela é grande. Então, noivas, escolham um local, uma profissional que vocês confiem, que ela tenha bons produtos, que ela saiba exatamente, até entender a questão de pele, qual o produto ideal para a pele, porque acontece, Maia, acontece da gente pegar noivas que a maquiagem não tá legal para foto, mas tu não tem como dizer para noiva no dia do casamento dela que não vai ficar bom na foto. Então, assim, ó, testem antes. Até assim, se precisar, peçam uma indicação para nós, profissionais que já estamos no ramo, que conhecemos, né, os outros profissionais. Perguntem para a gente o que a gente acha do profissional, se ela já não tem alguém, né? Então, e o local também tem que ser um local que elas vão se sentir mais tranquilas, que elas possam se sentir à vontade, porque ali elas vão passar muitas horas. Tem noivas que passam um dia inteiro num salão. Então tem que ser com profissionais que acolham, que entendam, que respeitem até mesmo a opinião das noivas, né? Se elas levar uma referência, que fique mais dentro, porque a gente que está nos bastidores, que está ali olhando, a gente vê muitas vezes que o profissional até nem aceita a vontade da noiva no quesito, ela escolhe um penteado, ele quer fazer outro. Ela escolhe uma cor de maquiagem, quer oferecer outra. E isso acaba gerando um desconforto. A gente passa por situações que a gente não pode falar ali o que está acontecendo, porque a gente, né, não tem como naquele momento. Mas se as noivas conseguirem ter essa orientação antes, isso não vai acontecer, eu tenho certeza. Então, noivas, escolham um local que vocês se sintam seguras. É isso, seguras. Perfeito. E os noivos, Marcelo, o que tu pode deixar para nós? É tudo de bom. Porque
Os noivos, como eles não têm todo, né, esse quesito, como a Joana fala das noivas que passam um dia inteiro no making off, o noivo é mais soft, como eu digo. E eles já têm essa vibe mais de não se preocupar tanto se, ai, mas será que vai ficar bom? Será que não vai ficar bom? Eles vivem mais o momento. Então eu tenho uma vantagem a respeito disso, que é, eles sempre estão mais livres, mais soltos, Mais, com, mais prontos, mais rápidos. prontos, entendeu? Porque sempre, né, o pai e mãe junto, ou um amigo, ou amigos. Então, eles, na realidade, eles já são, assim, até meio... São mais participativos no quesito como se fosse assim, tá, é o meu casamento, mas eu tô curtindo. Eu não tô tão preso às ideias e tô mais curtindo o momento mesmo com eles. Então, Mais descontraído, mais né? descontraído. Então, E- pra mim, o make do noivo é mais tranquilo. E eu até quero enfatizar aqui que muitas noivas hoje optam em se arrumar em casa, e eu acho isso também tão maravilhoso, porque é um ambiente que elas já se sentem naturalmente seguras, né? Então, o que também ajuda muito, assim, né? Não... Sim, no meu caso também, porque os noivos geralmente se arrumam em casa. Os noivos já começam Ele por sempre esse... sai na vantagem, então, É, Joana. não, ele tem. Make off sai na vantagem. Ai, não, mas as minhas noivas são maravilhosas, não tem o que reclamar. Nosso papo está muito bom, né? Mas já estamos finalizando. E antes de finalizar, eu gostaria que vocês contassem uma história para nós. Uma história que marcou esses mais de 15 anos de carreira de vocês, de profissionalismo. Um evento que vocês fizeram que ficou aí guardadinho, que aconteceu. Perrengue pode ser perrengue também, porque a gente passa perrengue também. Então, não precisam citar nomes se vocês não quiserem, mas Sim. contem para nós uma história que vocês tenham guardada aí que é muito interessante para compartilhar com nós. Tá, então antes da gente contar a história, assim, todo casamento para nós é importante. É importantíssimo. Então, se a gente fosse realmente pegar, a gente poderia contar a história de todos os casamentos, porque todos os casamentos têm história. Tem verdade ali. Mas, como é para falar de perrengue, né? Vai Não, lá, Jana. é que não é para falar de perrengue, mas a história desse casamento, ela foi muito intensa. Né? Já começou com um making off, que a gente a noiva se arrumou aqui em Santo Amaro, e o casamento era lá na segunda linha, que é bem interior de Águas Mornas, bem interior. E era um dia de muita chuva, mas era muita chuva aquele dia. Tanto que nunca acontece do Marcelo ficar no making off da noiva comigo, e aquele dia ele ficou porque já tinha acontecido da banda, do grupo, né, que ia tocar, não consegui chegar porque ficou trancado com o ônibus na estrada, né, que estava com muita lama e desde tarde, e aí as notícias que chegavam pra gente é que o caminho mais curto a gente já não conseguiria ir, e aí a gente o Marcelo ficou com preocupação que desse algum problema e a gente não conseguisse chegar lá, eu e a noiva, e aí a gente saiu daqui, a noiva no carro dela e o Marcelo no nosso, acompanhando eles, e assim, ó, nós fomos por São Pedro, que é um caminho bem longe, e chuva, muita chuva e muito escuro, né, Marcelo? Sim, sim. Assim, Era um temporal mesmo, assim. A gente mal feio. enxergava, e o motorista da noiva, ele já conhecia a estrada, porque ele é motorista de ônibus ali da região. Sim. Ele sentou o sarrafo. Ele ia assim... Então a gente ia só pelaquela luzinha lá. Lá no fim do Lá no túnel. fundo do túnel. Eu ria de Continuamos. nervosa, porque eu estava como copiloto dele e eu tentava ver ali no GPS, e o GPS todo perdido, ele chegava nas encruzilhadas, que tem muito Esquerda ou ali direita, naquela esquerda ou direita. Eu só me baseava pela luzinha que eu via de longe. Assim, ó, a luzinha tá lá, tu segue, tu tenta alcançar ela, porque a gente tem que chegar junto com essa noiva. E eu sei que chegou num momento lá, num pedaço da estrada, que tinha um lamaçal, que eu não sei como é que a gente e a noiva passamos. Assim, eu juro que eu não sei até hoje como é que a gente conseguiu passar naquele local. Aí eu sei que a noiva chegou, a gente chegou logo em seguida e E a chuva não cessou. E a chuva, embaixo de chuva, assim, eu tremia tanto, eu desci do carro assim que eu dizia, Marcelo, eu não consigo nem ficar em pé, de tanto que eu me tremia. E aí né, a noiva saiu do carro correndo, porque ela estava nervosa também por tudo aquilo. E a gente se preparou, entrou na igreja embaixo de chuva, e a noiva entrou, e no que ela chegou no altar, faltou a luz. Assim que ela pisou no altar, faltou luz. E aí... Aí a noiva, né, daí a gente acendeu luzinha de celular, acendeu lanternas, a noiva olhou e disse, vou sentar.
vou Vou sentar. esperar. Eu lembro que o Bem celebrante calma. até olhou para ela e disse, nossa, que noiva mais calma. Ela disse, mas o que eu vou fazer? Tranquila. E aí eu sei que a gente ficou ali um pouquinho esperando para ver o que ia ser resolvido e eis que de repente lá vem o caminhão com farol. o gerador, o ônibus do grupo também chegando. Conseguiu chegar o caminhão do gerador. Depois de E tudo a isso, banda também. E a banda, Naquele né, momento. eles conseguiram ir lá e Tirar com a máquina. né, com máquina, trator, não lembro exatamente. Eu sei que assim foi um casamento que deixou assim essa história. Ainda bem que a noiva estava vivendo aquele momento com muita intensidade, muita verdade e tranquilidade, porque ela passou tranquilidade para todo mundo. Isso foi muito importante. E aí eu sei que assim, ela, né, teve a cerimônia toda embaixo de chuva, porque choveu muito aquela noite. E fomos para a festa, aí parte da decoração caiu no salão. Nossa. Foi assim porque bem. era temporal mesmo, vento e uma situação atípica. Isso. E faltou luz no salão também, mas eu sei que assim, eles conseguiram viver aquilo de forma tão leve, tão autêntica, que aquilo ali, sabe, não atrapalhou o que eles queriam viver. Eles curtiram daquela forma como foi, mas eles curtiram o casamento deles. Tanto que assim, foi a primeira noiva nossa que ela fez 2 álbuns de casamento. De tanto que ela disse assim, ó, essa é a minha história que eu vou contar. Eu sou a noiva que faltou luz quando chegou na igreja. Ela sempre fala para mim quando ela me encontra, né? Ela pergunta, já aconteceu com outra noiva? Não aconteceu, né? Foi um caso Aquele casamento para ficar marcado para realmente. marcar, assim, né? Então eu digo assim, ó, tem muito mais histórias que deram tudo certo, mas também tem histórias que não deu tudo certo, mas que não deixam de ser uma história real, verdadeira e que não deixaram de ser felizes por isso, né? Então é nesse ponto que eu acho que o Marcelo quer dizer assim, ó, vivam isso na verdade de vocês, né? Uhum. E eles viveram realmente a verdade verdade E eles deles. viveram e marcou assim de forma que a gente não esquece, né, Marcelo? Assim me deixa emocionada da forma como eles viveram e, ao mesmo tempo, nos mostra assim, como pode acontecer, né? Um imprevisto pode acontecer, as intempéries, e a gente tem que estar pronto para encarar e seguir. Mas deixamos de exemplo que para viverem esse momento da melhor forma possível, não importa se seja abaixo de sol ou abaixo de chuva, de temporal, mas que vivam esse momento, curtam ele, porque vocês se programam, se preparam tanto para esse momento e ele é especial, da forma que for, ele é especial. Meus queridos, gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Foi um prazer ter vocês nesse primeiro episódio. Meu carinho por vocês é enorme. Vocês sabem que vocês moram no meu coração. São profissionais que eu indico muito. Indico de olhos fechados. Pois como eles mesmos já comentaram aqui, eu também comentei, foram os profissionais do meu casamento, então foi lindo ter eles, foi a minha escolha perfeita. Depois dali, a gente teve esse ciclo de amizade que só aumentou, eles fazem parte da minha vida e eu da vida deles. Não são só profissionais, são amigos, são seres humanos incríveis que todos vocês que já tiveram o prazer de trabalhar ou que terão, vão concordar comigo. Desejo para vocês nessa caminhada da fotografia muito, muito, muito sucesso. Muitos clientes novos. Com toda certeza, vamos nos ver muito por aí nessa caminhada chamada vida, chamada serviço. Muito, muito, muito obrigada pela entrega de vocês. Marcelo Passos e Joanas, histórias e memórias, muito obrigada. Maia, a gente que te agradece, né? Sabes que é recíproco, o respeito, o carinho, a admiração, né? E como você disse, né? É um carinho que, além do evento, né? Mas se precisarem de uma cerimonialista, assim, para mim, né? Minha indicação também é a Mai, né? Então, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, tá? De a gente estar aqui nesse teu primeiro episódio. Te desejamos muito sucesso. Muito, Muito sucesso. Tenho sucesso. certeza assim, que é só o começo de algo muito grandioso. Com Isso. toda É certeza. o teu primeiro passo na tua escalada. Muito obrigada.